Irmãos, como já tem então o tema ali e tal, ficou chique pra caramba, que moral. Ah, quando eu estava pensando sobre esse texto, desse dia tem algumas semanas, eu lembrei de um ditado. Existe um ditado popular que diz que as pessoas só valorizam as coisas ou as outras pessoas quando perde. Aí na contramão do ditado vem aqueles que dizem, não, quando eu perdi eu vi que era ruim. Né? Graças a Deus, livramento. Isso acontece muito com os jovens que namoram. Em ambas situações, é possível ver um problema de visão. E, geralmente é o sentimento que atrapalha as pessoas de observar aquilo que está diante dela. Seja bom ou ruim, né? Você envolto naquela situação, você não consegue ver com clareza aquilo que está diante de você. E o que isso tem a ver com o nosso tema, com o texto que vamos ler? É que a fé cristã, e aqui entenda a fé como uma realidade espiritual. A gente fala muito de fé, a gente fala muito como um conceito teológico, né? Como a fé se expressa no mundo, no trabalho, e o que ela tem a dizer sobre tais temas. Mas, antes de tudo, a fé é uma realidade espiritual. É um dom de Deus que nos concede de não apenas acreditar em Jesus, de não apenas, né, para muitos aqui, talvez você passou por isso, né? Quando você estava naquela igreja, então o pregador insistia lá, quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Aí você falou, acho que é eu. Aí você vai lá e faz aquela, nem oração, né, uma reza lá, né, para ver se, não, agora, aí você sai de lá, aceitei Jesus, né? Tenho agora Jesus na minha vida. Mas necessariamente não é isso que a fé é, apenas uma aceitação de uma verdade, mas é observar e aceitar Jesus como Ele realmente é. O Senhor da sua vida, a verdade mais importante sobre você e o maior presente de Deus. Que não é apenas o fato de que eu entendo o que Jesus fez, eu entendo quem Jesus é, e eu sei de todas as coisas, e eu sou crente. Não. A fé cristã, a gente vai aprender sobre isso hoje, ela apresenta pessoas que olham para Jesus como a dádiva suprema de Deus. Se Jesus não for Deus na sua vida, Jesus não é nada. É apenas algo que faz parte. Talvez que enfeita o seu trabalho, que enfeita a sua vida, que de alguma forma faz parte ali do seu caminhar, mas se ele não for o Deus da sua vida, ele não é nada. Amém? No texto de Filipenses, a gente vai ler o 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, do verso 1 a 11. No capítulo 1, o apóstolo Paulo ele vai agradecer pelo cuidado dos irmãos. Vai ficar feliz pelo progresso da igreja, porque Paulo estava preso e os irmãos, pela prisão de Paulo, estavam sendo motivados a continuarem fiéis, a continuarem pregando o evangelho. Então, Paulo fica feliz por isso. No capítulo 2, eu estou tentando resumir aqui para vocês se situarem. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai tratar sobre o orgulho. Um dos grandes temas de Filipenses é o orgulho. Também vou falar um pouco sobre isso, sobre o orgulho religioso. Então ele inicia tratando algumas questões relacionadas à convivência, e depois tem o famoso texto, né, o texto sobre Jesus, que, né, eu até falei lá no acampamento, né, que ele mesmo sendo Deus, não supôs ser igual a Deus. Ali é um exemplo de como que Jesus foi humilde, né, e como que o orgulho é a oposição, a expressão contrária do espírito cristão. Né? O orgulhoso, pode-se dizer que é a primeira evidência de não crente. Então, se você luta contra o orgulho, já é um bom sinal. Agora, se você se contenta com o seu orgulho, é um péssimo sinal. Depois ele vai recomendar Timóteo e agradecer por Epafrodito, né? Epafrodito que tinha arriscado a sua vida apenas para cuidar de Paulo e levar os donativos. E ele vai fazer essas duas coisas no capítulo 2. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo faz algo em comum nas suas cartas. Ele trata um pouco sobre o seu passado, né? Ele dá meio que um testemunho ali de conversão. E traz um alerta a respeito dos falsos mestres. Algumas pessoas querem interpretar dizendo que não, talvez os irmãos judeus que estão com dificuldade para poder transicionar da lei para o tempo de graça, mas o linguajar de Paulo é de falsos mestres. Eram homens que estavam rodeando a igreja, querendo que aqueles irmãos que estavam reunidos ali se circuncidassem. Isso tira Paulo do sério. Tanto que Paulo vai chamar eles de cão. Amém?
leamos a Bíblia, Filipenses 3, verso de número 1. Finalmente, meus irmãos, eu leio na NVI. Vocês estão acostumados na NAI, mas eu estou com a NVI. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Veja bem, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Jesus Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Verso de número 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A primeira chamada de Paulo está no convite dos irmãos se alegrarem em Jesus. Geralmente, quando o apóstolo Paulo faz isso aqui em Filipenses, ele está conectando o desejo dos irmãos se alegrar a uma verdade sobre Cristo ou sobre aquilo que Jesus fez. E aqui o convite é: alegre-se no Senhor, alegre-se no Cristo que é suficiente para vocês, que é suficiente para a salvação de vocês. Isso é básico, é o suficiente, é o fundamento. Alegre-se no Senhor. A alegria no Senhor é provavelmente uma das evidências mais poderosas de influência. Quando a gente pensa num cristão, a gente tem que pensar em alegria. Quem nunca aqui já ouviu, eu não sei, talvez muitos, né? Isso aqui nós chamamos muito comum. Mas quem nunca aqui já ouviu alguém falar sobre Jesus, aí quando vai falar sobre Jesus, sobre crucificação, fala num desânimo, numa tristeza. Não, Jesus morreu por você. Aceita Jesus, converte. Irmãos, essa é uma verdade poderosa. Essa é a verdade mais importante da sua vida. O desânimo, a tristeza, né? A bad, né? Não corresponde ao Espírito de Deus que está em você. Essa é uma boa nova que traz alegria. Então, alegre-se no Senhor. Continuando, ele vai dizer: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Se vocês olharem no verso 18 do capítulo 3, o apóstolo Paulo já indica que ele já tinha tratado a respeito desse assunto com esses irmãos. Mas veja bem, repetir as mesmas coisas gera segurança, gera conforto e gera descanso. Quando às vezes a gente está aqui e nós nos portamos e devemos realmente nos portar dessa forma, como pessoas que estão fundamentadas e submissas a uma tradição, e por isso nós cremos que nós estamos pregando o verdadeiro evangelho. Repetição, a mesma mensagem, a mesma coisa, dita há milhares de anos, por assim dizer. Repetição gera segurança. Não venha para a igreja com a expectativa de ouvir algo diferente. Talvez você vai aprender algo novo a todo domingo, como costumeiramente acontece. Entretanto, nós pregamos a mesma verdade, desde o início da igreja até hoje. Aquele qual não prega a verdade, esse é cão, é impuro, não faz parte de nós. Se não está submisso a uma coerência tradicional, se não está submisso àquilo que o Espírito Santo fez ao longo dos anos, esse não faz parte de nós. Repetição gera segurança, irmãos. Então, nós vamos entrar no período do advento agora,
E aí a gente vai ficar, talvez, 4 ou 5 cultos, não sei, falando apenas do nascimento de Jesus, os seus efeitos e tudo mais. A mesma coisa. Aí ano que vem, a mesma coisa. E é isso mesmo, é a mesma coisa. Por quê? Porque é uma verdade que gera vida. E nós nos esquecemos fácil. A gente, né, vai vivendo a vida, acumulando preocupações e, de alguma forma, se acostumando com as coisas. É por isso que todos os domingos você tem que vir aqui ouvir que você não tem que pecar em paz. Repetição gera segurança. Ouvir sobre Jesus gera vida. Ouça Jesus. Ouça a palavra de Deus, irmãos. Não se afaste de Jesus. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Não deixe de cultivar uma vida com o Senhor. No verso 2 ele vai dizer, que aqui eu acho que o Paulo entra no seu assunto. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão era um ato externo que indicava uma aliança com Deus e que também apontava para a vinda de Jesus, apontava para a Páscoa e para a vinda de Jesus. E haviam falsos mestres que desejavam e que estavam importunando a igreja para que eles também fizessem isso, cometessem um ato de circuncidar, porque era necessário, fazia parte da lei. Só que o apóstolo Paulo aqui, o seu tom irônico, de provocar aqueles que estavam fazendo isso, ele é muito instigante. Porque Paulo estava, veja bem, cuidado com os cães. É um linguajar que os judeus vão entender. Calma aí, eu não sou um cão, eu não sou um pagão. Né? Talvez eles estão pensando, calma aí, eu sou um cão? Não. Vocês que são cães, porque vocês estão abandonando a lei. Só que o apóstolo Paulo está condenando a atitude dos judeus que estavam importunando a igreja, para que aqueles irmãos da igreja da Macedônia ali de Filipenses entendessem o seguinte: olha, aquilo que esteve no passado, na lei mosaica, apontava para Jesus. Então era o apóstolo Paulo fechando uma janela e abrindo outra, dizendo que o propósito já havia se cumprido. Tanto que a continuidade do texto, onde ele vai falar que ele pode confiar na carne, é um testemunho claro de que é o seguinte: olha, o homem pode muito fazer as coisas, mas nada será dado se no céu for concedido. Cuidado com os cães que olham para o sacrifício de Jesus e diz, não é suficiente, faça isso, faça aquilo. Talvez você veio de um contexto legalista e era exigido de você, não, você crê em Jesus, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Muitos talvez já tiveram a experiência concernente ao dinheiro, então acaba que é às vezes, muito sensível tratar sobre isso na igreja, porque em um passado recente, alguém usurpou de você, abusou espiritualmente de você. Entretanto, eu estou aqui para dizer que essa igreja, nós nos contentamos com o sacrifício de Jesus. Nós nos contentamos com essa verdade. Não dizemos, faça aquilo, circuncida, oferte, paga um outro preço para entrar no céu. Quem já ouviu essa canção, né? Paga um outro preço para entrar no céu. Não. Não precisa disso. Amém? Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Pulei o 3, né? Pois nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos pelo Espírito. Que nos gloriamos em Cristo Jesus. Né? A glória do cristão é Cristo. E não temos confiança alguma na carne. A obra de Deus, na salvação, ela é totalmente dependente do Senhor. Eu gosto das doutrinas porque eu sei que muita gente às vezes tem um receio, né, de aprender as coisas e se esfriar. Né? A teologia esfria o crente. Mas as doutrinas, elas descortinam o Evangelho. Então, você tem ali a cruz, você tem os relatos de Jesus, você tem a vida dos discípulos, e aí você tem as verdades ao qual o Senhor pregou. Aí você, não, amém, entendi certas coisas aqui e tudo mais, aí você vem com as doutrinas, e as doutrinas vão iluminar, vai descortinar tudo aquilo que estava nos evangelhos. O John Piper vai dizer, no seu livro Deus é o Evangelho, que as doutrinas, nas doutrinas a gente encontra um baú de tesouros. Então, o Evangelho é o baú, aí nas doutrinas a gente consegue localizar os tesouros. Tudo aquilo que Jesus fez por nós. E o primeiro deles é esse, que a salvação depende única e exclusivamente de Deus.
E isso é motivo de esperança, não de desespero. Se dependesse de você, daria errado, irmão. Daria. Você acha que consegue, mas não consegue. Por isso que o evangelho é uma mensagem para os incapazes. Por isso que o orgulho é a oposição da mensagem cristã, porque é a mensagem ao qual diz que você não é capaz de se salvar. Por isso que quando nós vamos para a igreja, nós somos igreja, a gente não enxerga nos irmãos a beleza das suas virtudes, por mais que isso seja belo. Por mais que aquele que cante bonito, é bonito. Mas, acima de tudo, a beleza que nós vemos na igreja é a beleza do evangelho na vida uns dos outros. E que todos os nossos dons, que todas as nossas virtudes, que todas as nossas qualidades estão submissas a essa verdade. E nós nos colocamos diante dela e dizemos, é isso que importa. Gloriar-se em Cristo Jesus. Tem uma citação do Mike Reeves sobre a obra da salvação, e eu queria com vocês, no seu livro Deleitando-se na Trindade, que diz o seguinte: se a primeira obra do Espírito na salvação é desoprimir o nosso coração para que possamos ter desejo pelo Senhor, então a vida cristã envolve muito mais do que chegar ao céu. O Espírito deseja incluir-nos na vida divina. O Pai deleita-se eternamente no Filho por meio do Espírito, e o Espírito no Pai. A obra do Espírito em dar-nos nossa nova vida, então, não é nada menos que conduzir-nos à participação desse deleite mútuo. Resumindo para vocês, o que o Mike está dizendo aqui é o seguinte: na Trindade existe deleite e alegria plena. E a salvação é o Espírito Santo nos colocando nessa mesma dança, nessa mesma relação. Então, quando a gente fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós estamos dizendo, o que era eternamente pertencente somente a Ele, agora também é nosso. Na oração de João 17, ele vai dizer, Pai, que eles saibam que são amados assim como o Senhor me ama. O que era apenas privilégio divino, se tornou privilégio nosso, irmão. E isso é a circuncisão. É nós que somos a circuncisão. Nós que somos aqueles que estamos em relação com Deus Trino. Continuando. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui o apóstolo Paulo vai apresentar sua antiga vida e seu belo currículo religioso. É interessante pensar, e quando eu estudava esse texto, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que o seguinte: o apóstolo Paulo, ele era definitivamente uma referência concernente à lei, concernente aos ensinos. Não era apenas uma percepção pessoal dele, eu era bom. Né? Porque a gente às vezes fala isso no nosso testemunho, né? Vi um vídeo, rapaz, de um humorista, e ele contando, um dia eu estava lá no culto de jovens, e aí o cara contou o testemunho dele, que ele ia para os baile funk, que ele bebia, que ele fazia aquilo e isso. Numa tristeza, numa tristeza, aí você pensa assim, né, poxa vida, né, por que você está salvo? Vai embora, que tristeza é essa, irmão? Mas não era apenas uma percepção de Paulo a respeito de si, é que realmente quando o apóstolo Paulo se apresenta com essas credenciais, é que nós estamos falando de um homem que entendia da lei. Ele entendia ao qual dos cães ele estava falando. Ele entendia o que aqueles homens pensavam. Ele entendia as suas intenções. Então ele vai dizer, primeiro, circuncidado ao 8º dia de vida. Um verdadeiro israelita, circuncidado ao 8º dia de vida, ou seja, como exige a lei, pertencente ao povo de Israel. O apóstolo Paulo provavelmente tinha uma ascendência israelita e a sua vida era uma vida que realmente estava submetido à tradição. Na sua casa, provavelmente, o apóstolo Paulo realmente praticava aquilo que ele achava mais importante. Ou seja, isso não era apenas uma verdade sobre Paulo, isso é a vida de Paulo. Ou a gente pode falar, né, o Saulo, né, essa era a vida de Saulo. Era a vida dele, a tradição. Então ele vai dizer, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Provavelmente a tribo de Benjamim era a melhor tribo. Então, de novo, era uma evidência de que ele sabia da sua ascendência e sabia o valor que essas coisas tinham naquele contexto.
verdadeiro hebreu, né? Provavelmente Paulo falava aramaico, o que já era incomum no seu tempo. Os judeus imersos na cultura helênica, né, na cultura grega, eles já tinham abandonado certos costumes da sua tradição. Olha para você ver que interessante. Mas ele não. O apóstolo Paulo, ele era fiel àquilo que ele tinha recebido, provavelmente dos seus pais, e aquilo também que ele praticava. Ele falava até aramaico, assim, era uma coisa que já se tornava incomum. É tão significativo que ele era da seita dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, o seu estudo foi um estudo aprofundado e significativo. Nós estamos falando da identidade de Saulo. Saulo é aquele a qual a gente olha e pensa, esse é um verdadeiro religioso. Esse é aquele a qual Deus se agrada. Os judeus talvez olhavam para ele e pensavam, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser fiel em todos os âmbitos. Não faz parte da minha vida, é a minha vida. É a identidade de Paulo. Por isso que ele fala, se alguém poderia ter confiança na carne, esse seria eu. Isso era o que me definia. Quanto ao zelo, tão zeloso que se tornou um perseguidor da igreja. A gente tem o relato em Atos sobre como Paulo era um perseguidor. Eu gosto do trecho, acho que é Ananias, né? Ananias que vai até Paulo. E aí, vai até Ananias que eu escolhi Paulo, que ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E aí eu penso Ananias falando, rapaz, esse cara era perseguidor, se eu for lá... E aí, né? Alguém vai comigo. Eu não vou sozinho não, porque não sei, né? Mas não foi. E o Paulo descobriu, né? Paulo viveu realmente pelo evangelho. Perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Então, tudo aquilo que Paulo dedicou à sua vida, ele chegou a um momento e disse, era inútil. Eu era irrepreensível, criado aos pés de Gamaliel, falava aramaico, os meus pais também, na minha casa a gente praticava toda a lei, isso era a minha vida. E nele a gente vê o testemunho da inutilidade das obras. O apóstolo Paulo está dizendo, provavelmente o meu currículo é melhor do que os seus, que vocês estão incomodando a igreja. O meu currículo, eu fiz mais do que vocês. E não há orgulho nele. Não há assim, está vendo tudo que eu fazia? Né? Não há como houve no jovem, né? De contar seu testemunho lá de libertação com tristeza, né? Porque talvez estava com saudade. Não é isso. Você não vê em Paulo assim, nossa, que saudade da minha vida. Saudade quando eu era fariseu. Saudade quando eu praticava a lei e toda a ritualística. Não. Veja bem, mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que era importante, o que era valioso, o que era o motivo da minha vida, era perda. Como, irmãos? Falar de perdas sem ser um perdedor. Como, às vezes, trazer aqui testemunhos de sofrimento, de perdas, né? Tem uma mulher maravilhosa que está com o Senhor, Elizabeth Elliot. Se eu não me engano, acho que ela enterrou 2 ou 3 maridos. E aí você vai ler os livros dela assim, a irmã era abençoada. Mas você vai ler os livros dela assim, você pensa assim, poxa, né? Quero ver aqui uma irmã como Noemi, amarga, né, triste. E aí você vê contentamento no Senhor. Você vê que o que ela observa, o que ela tem, está no Senhor. Ela não é aquela pessoa que pensa, que livramento, que graças a Deus que eu não tenho mais essas coisas e eu estou aqui sofrida. Não. Ela olha para Jesus e pensa, este é o meu Deus, ao qual todas as coisas pertencem, inclusive a mim. O testemunho de Paulo, irmãos, é um testemunho que constrange. Que constrange os irmãos, que constrange aqueles que estavam perturbando a igreja. Talvez, quem sabe, a gente pode pensar que alguns irmãos, ao ver a apresentação do currículo de Paulo, tenha pregado aquilo e alguns judeus que estavam perturbando a igreja tenham se convertido. Porque não é sobre aquilo que você é capaz de fazer. Não ache e não descanse enquanto você acreditar que é sobre o que você faz. Enquanto Jesus não for suficiente para ser o motivo da sua salvação e o motivo a qual você obedece Ele todos os dias, irmãos,
há um perigo espiritual aí. Há uma evidência de que você talvez esteja longe de Jesus. E quanto às vezes perder por Jesus for ainda doloroso demais, é que talvez ainda Jesus não é glorioso o suficiente. Eu queria ler outra citação do Mike Reeves, onde ele disse que Jesus era suficiente para Deus. Da mesma forma, ele deveria ser para nós. Ele diz isso, agora no seu outro livro, no Deleitando-se em Cristo. Eu vou ler. Em primeiro lugar, se não existe nada mais precioso para o Pai do que Cristo, então não existe nenhuma bênção maior do que Ele, ou nada melhor do que o próprio Cristo. Veja bem, é necessário que Ele mesmo seja o grande galardão do Evangelho. Ele é o tesouro do Pai repartido conosco. Se o Pai está infinita e eternamente satisfeito em Cristo, então Ele precisa ser predominante e inteiramente suficiente para nós em toda e qualquer situação, por toda a eternidade. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Irmãos, é tão difícil convencer alguém insatisfeito. É tão difícil uma pessoa que às vezes está em um profundo estágio de tristeza, de descontentamento, apresentar para essa pessoa a vida boa que ela tem, talvez as bênçãos que ela tem. Na igreja, isso não tem que ser comum. Os olhos do cristão foram abertos para uma realidade gloriosa. Quando a gente vem para a igreja, a gente encontra pessoas que são em estágios diferentes de vida. Talvez uns estão uns melhores do que os outros. Tem uns que estão já estabelecidos, tranquilos, outros ainda não. Outros ainda nem preocupam com isso, né? Igual o caso do João. Mas o contentamento, eu considero como perda se comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O contentamento é uma evidência claríssima de olhar para Jesus e dizer, eu não preciso de mais nada, não precisa me convencer a fazer algo. Eu já tenho algo que é suficiente, não precisa me convencer a perder. Né? Às vezes a gente... Eu vou falar isso com muito cuidado, pastor, me corrija depois. Mas às vezes a gente tem que ficar convencendo os irmãos a serem generosos. Né? Não, mas tem que comprar aquele trem lá só. Tá bom, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Né? Mas, veja bem, será que seria necessário convencer? Será que, por que o conceito do devorador ganhou vida? Não, vamos chantagear, porque senão o povo não oferta. Né? Se a pessoa está diante de um conhecimento, essa expressão conhecimento aqui de Paulo, é Paulo se submetendo a algo que ele não pode descrever. Veja bem, é um homem inteligente, um homem sábio, um homem que influenciou gerações, dizendo, eu não consigo descrever tamanha grandeza do que é conhecer o meu Senhor Jesus. É tão glorioso que eu não consigo, vamos razoabilizar, vamos fazer uma teologia aqui, bíblica, aqui sobre o que é conhecer aqui. Não, eu não consigo explicar. Mas eu considero tudo como perda. A minha vida não tem valor algum. Eu gosto da expressão do Salmo 63:3 que diz, o teu amor é melhor do que a própria vida. Às vezes, pedir algo do irmão é apenas dizer, meu irmão, você já é do Senhor. Então, às vezes, quando a gente convida vocês a servir, a participar das coisas da igreja, a ser generoso, né, a tratar a respeito das finanças, a gente não está te pedindo algo que é a sua vida, irmão. Sua vida já é do Senhor. É apenas uma expressão. Tudo é dele. Nada é comparado a conhecê-lo, nada é comparado a tê-lo. Por isso que a fé não é apenas um entendimento correto do Evangelho, mas é receber essa verdade como uma dádiva suprema do Senhor. Se o Pai está infinita e eternamente, plenamente satisfeito em Cristo, nós também temos que estar. O enfado, a tristeza, a indiferença, Jesus faz parte da sua vida, Jesus não é sua vida, não dá. Jesus é a minha vida, meu irmão. Jesus é tudo que eu tenho. É tudo. Tudo é emprestado. Lembro que uma vez a gente foi fazer uma reunião na casa de um irmão que está até afastado de Cristo. Que Deus o traga de volta. E aí ele cedeu a casa dele. Aí eu fui, poxa, irmão, obrigado, né? Obrigado por ter cedido o seu espaço. Falou, irmão, isso aqui não é meu, não. Aqui foi um choque para mim.
Olha para você ver, uma coisa simples. Ele falou assim, não, essa casa aqui não é minha não, é do Senhor. Tudo é do Senhor. O Paulo Borges diz que se Jesus fosse crente, ele não teria morrido na cruz, porque ele era glorioso demais e a projeção de ministério era muito grande. Né? Tadinho daquele menino, os nossos testemunhos é de vitória, é de retenção. Parece que a gente sempre está em busca de algo a qual nós não temos. Parece que a gente sempre está insatisfeito com a vida. Eu não sou contrário, inclusive a gente ouviu no domingo lá no acampamento, né, sobre a projeção, sobre as ambições, sobre os sonhos, beleza, faz parte. Entretanto, a jornada não vai a partir de um coração que está em busca de algo. Você foi redimido pelo Senhor, você foi encontrado pelo Senhor. Você vai satisfeito, meu irmão. Você vai desfrutando daquilo que o Senhor tem te dado. É por isso que você olha para as bênçãos e pensa, não é a minha vida, mas é uma expressão da minha vida. É uma expressão da vida que eu tenho em Cristo. Apenas. Verso 9. E ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que precede da lei, mas a que mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Um dos grandes dilemas do Evangelho é como que Deus, sendo justo, irado, santo, ao mesmo tempo sendo bom, misericordioso e gracioso, pode salvar pecadores. Como que isso se resolve? Perdoar o ímpio e punir o justo são duas coisas a qual o Senhor detesta. A palavra do Senhor diz isso. Então, como pode ser? Porque nos salvar é um ato ainda de amor. Porque nos salvar ainda é um ato de misericórdia e não compromete os outros atributos. Quando nós olhamos para a cruz, a gente vê a plena, gloriosa verdade de Deus sendo revelada. De que Jesus é nosso meio para Deus. De que a ira de Deus que estava contra nós agora está sobre ele. E de que a bondade e o favor de Deus que estava sobre ele agora está sobre nós. A justificação pela fé, ela resolve isso. Ela te explica o porquê que quando a gente fala que a graça de Deus é maravilhosa, você não pensa, poxa, é só mais um ser humano dizendo que Deus nos ama. Já ouvi isso a minha vida toda. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho é a verdade de que havia um preço a ser pago, havia uma oferta a ser paga, havia uma justiça que precisava ser executada. E essa justiça foi feita em Cristo Jesus. É por isso que eu não confio na carne, é porque eu tenho a cruz diante dos meus olhos. É por isso que quando, eu não sei você, mas eu já tive, será que eu sou salvo, Senhor? Será que é tudo isso verdade mesmo? Será que, eu faço parte daquela igreja mesmo? Será que eu sou um irmão? O que traz descanso não é olhar para a sua vida. Não olha para o seu testemunho e pensa, poxa vida, mas olha o tanto de coisa que eu vivi. É claro que eu sou crente. Eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei. É claro que eu sou crente. Não. Você tem que olhar para a cruz e dizer, eu confio na cruz. Eu descanso na cruz. A minha justiça se baseia na fé. Ela precede de Deus, é um ato de Deus. Deus quis assim, Deus me chamou. E num tempo oportuno, eu criei e eu descansei. Eu olhei para aquela cruz e disse, eis aí a minha vida, suficiente para me redimir diante de Deus. Agora eu sou justo diante de Deus, é por isso que eu não tenho medo dele. É por isso que quando eu peco, e quando eu erro, e muitas vezes, irmão, conscientemente, às vezes a gente peca conscientemente, por frieza, por distanciamento. A vida com Deus se torna tão enfada que a gente já se contenta com os nossos pecados. Mas você não vai restaurar a sua vida espiritual pensando, agora não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Por mais que tudo isso vai compor. Mas primeiramente você precisa reorientar para onde o seu coração está olhando. É direcionar os corações. Pensar, a cruz. A cruz de Jesus é suficiente, meus irmãos. A cruz de Jesus é suficiente para você lembrar que diante das suas inseguranças, diante dos seus medos, diante de tudo aquilo que talvez te apavora, talvez o diabo tenha te oprimido, talvez o diabo tenha levantado questões sobre a sua vida espiritual. Você não vai rebater com o seu testemunho, você vai rebater com a verdade poderosa do Evangelho.
A justificação pela fé, irmão, ela sepulta o nosso orgulho. A graça mata e a justificação pela fé sepulta. É por isso que nós vemos aqui diante de Deus pessoas pecadoras. Não pessoas perfeitas. A beleza da igreja não é, de novo, as suas virtudes, a sua perfeição. Por mais que a gente busque todos os dias entregar o nosso melhor. Quem está servindo aqui, entrega o seu melhor, irmão. Abre mão de muitas coisas para estar podendo servir a Deus. Mas ainda assim, a beleza da igreja não reside nessas virtudes. Por mais grandiosa que ela seja, cada vez mais a gente vê igrejas parecidas com shopping, né? Mas essa não é a beleza da igreja. A beleza da igreja é a celebração de que nós somos uma reunião de incapazes que foram justificados por meio do sangue de Jesus. E aí a gente olha um para os outros e pensa, poxa, que irmão santo, poxa, que irmão pecador. E nós damos a mão direita para um e a mão esquerda para outro. E dizemos, somos uma família. E dizemos, fazemos parte do mesmo corpo. E se você está em pecado, irmão, eu vou te ajudar. Irmão, se você está frágil, eu vou te ajudar. Irmão, se você está bem, me ajuda. Me levante. Somos justos, somos iguais. Diante de Deus, somos todos filhos do Senhor. Diante de Deus, somos todos uma família, justificados por Jesus. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas virtudes. Verso 10. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, a santificação é o desejo de conhecer a Deus e ver na sua vida a vida de Cristo sendo expressa. Eu quero conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo é tão humilde nesse texto aqui que ele está dizendo, a única coisa que eu desejo é isso, é conhecê-lo, é vê-lo face a face, é estar com ele eternamente, é desfrutar do poder dele, é ver que nele está a minha vida, o meu coração está no Senhor, os meus pés estão aqui, eu tenho uma missão, eu tenho uma responsabilidade, você tem uma missão, você tem uma responsabilidade, mas o seu coração está no Senhor. Se alguém te perguntar qual é o seu maior sonho é desejar estar com o Senhor. É desejar pessoas que estejam no Senhor, que desejam encontrar o Senhor. O seu maior desejo não é que a sua vida se vá bem, faça os votos, né? De felicitação, de grandiosidade, né? O Everton fez lá 34 anos, Everton, que nos seus próximos 35 anos você vá bem, que você seja próspero, amém, que você seja um tanto de coisa, que o Benjamin cresça em estatura e sabedoria, em amor, amém. São votos, beleza, faz parte. Mas que o coração seja preenchido pela verdade gloriosa do Evangelho, de que ele é encontrado pelo Senhor, ele é amado pelo Senhor. De que você vem aqui todo domingo, semana após semana, ouvir as mesmas coisas. Jesus morreu na cruz, você é um crente, você é um salvo, ame a Deus. E que isso não te traz enfado, isso não te traz indiferença. Você não olha e pensa, poxa, ele podia pregar algo diferente. Enquanto eu pensava nesse texto, eu lembrei de uma vez, eu estava estudando um pouco sobre falsos mestres e tal, e aí sempre tem aqueles videozinhos sensacionalistas, beleza. E aí um pastor americano muito famoso, provavelmente, talvez o pastor mais famoso dos Estados Unidos, ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, as pessoas não vêm ao domingo para ouvir sobre o inferno. As pessoas vêm ao domingo porque elas precisam ouvir uma verdade que vai as motivar, que vai trazer alegria, que vai reanimá-las. Elas não precisam ouvir de coisas difíceis, de coisas que traz responsabilidade, que pesa a consciência. Não, elas não precisam ouvir isso. Elas já têm isso no trabalho, em casa, com os filhos, com a esposa. E eu pensei, poxa, o quão errado isso é. E aí traz aquela indignação, né? Não, a teologia e tal, pá. Mas aí eu fui sondando o meu coração e pensei, o quão eu desejava que isso fosse verdade. O quão eu desejava de pensar que, não, eu não preciso ouvir sobre santidade, eu não preciso ouvir sobre arrependimento, eu não preciso ouvir sobre o inferno, eu não preciso pensar em vida eterna. Eu quero pensar na minha vida, eu quero seguir o meu caminho. Mas a pessoa que mais pregou sobre o inferno
Foi o próprio Senhor Jesus. Pensar na eternidade, meu irmão, é nortear as nossas esperanças. Por que pensar sobre a eternidade tem caído em esquecimento? Porque a gente está com os olhos aqui. A gente só olha para cá. O nosso coração está enraizado aqui. Então a gente não quer ouvir mais sobre o inferno, a gente não quer ouvir mais sobre a ressurreição dos mortos. A gente quer pensar o quê? Cara, como vai ser a minha vida na segunda-feira? Não importa quem eu vou encontrar. O apóstolo Paulo está dizendo, não. O que eu mais desejo é desfrutar do poder do Senhor e da ressurreição dos mortos. O meu coração está totalmente inclinado para essa verdade. Eu estou ali. Aqui está a minha vida, eu dedico a minha vida para essa missão, mas o meu coração está lá, no Senhor. No nome de Jesus, meus irmãos, reoriente o seu coração. Reoriente como tem sido a sua vida. O porquê que você faz o que faz. O porquê que você está aqui. O porquê que nós servimos na igreja, o porquê que a gente quer ter um casamento, o porquê que a gente quer ser um empreendedor, o porquê que a gente quer viver. Reoriente. Lembre-se que tudo na sua vida pode passar, mas a única verdade que não vai passar é de que Cristo Jesus morreu na cruz por você. Essa é a verdade mais importante da sua vida. Não me importa o que você faça, porque o que você faz hoje e amanhã você não pode fazer mais. Isso não te define. Não importa o casamento que você tem. Eu sou apaixonado pela minha esposa, que modéstia à parte é a mulher mais bonita dessa igreja. Mas se um dia eu for para o Senhor e ela ficar aqui, a definição dela vai ser, nossa, ela é a viúva do irmão que se foi. Não. Ela é uma crente no Senhor e a vida dela está no Senhor. E o noivo dela, que é eterno, não sou eu. O Senhor é tudo para nós. Nós vivemos tempos de ansiedade e aqui eu vou encerrar. Há umas semanas atrás eu tive uma experiência muito ruim sobre ansiedade. E aí eu tive dificuldade para dormir. Coisa tenebrosa, assim, tenebrosa. E aí eu fui conversar com a minha tia. E minha tia, irmãos, entendam, eu sei toda a questão que tem conceitual, psicológica e tal. Eu sei que existe hoje muitas coisas que ajudam a gente a entender e a buscar melhora. Mas a minha tia é dos tempos antigos, né? Então a gente tem que entender. E aí eu fui conversar para ela, poxa tia, eu estou andando tão ansioso e tal, aconteceu isso comigo. Aí ela não entendeu, ela falou assim, uai, mas você não é crente, não? Igual o André, né? Você nem... Que Deus é esse? A indignação, que Deus é esse que você serve? Por que você ficou dessa forma? Você é um homem de fé. E aí ela foi lembrando verdade sobre a minha identidade de Cristo. Você é um homem de fé que ama o Senhor dessa forma? Não. Aí ele talvez, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Irmão, tem. Eu sei que talvez a gente vai, faça. Eu fiz terapia, eu preciso voltar a fazer terapia, né? Como bem visto. Façam mesmo, se cuidam, tudo mais. Mas alinhe o seu coração. Jesus é tudo para você. Por isso que a glória do cristão é Cristo. Porque o cristão ele vai andar de situações em situações e ainda assim ele vai entender que a sua vida está em Cristo Jesus. No capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai dizer que ele já passou por boas coisas e também já passou por grandes dificuldades, aí ele termina dizendo uma frase que você já ouviu muito, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode naquele que te fortalece. A saber de que Jesus está contigo, de que Jesus é a sua vida. Que quando você vem na igreja aqui, o seu desejo único e exclusivo é que as pessoas vejam em mim Jesus. Que as pessoas não viam em Paulo como o Paulo era santo, e por mais que ele fosse muito santo, as pessoas viam nele Jesus. Ele era o testemunho evidente, claro, de que Jesus é suficiente. Por isso que ele está dizendo, eu considero tudo como perda. E não tem remorso, não estou triste por isso. Eu estou muito feliz, porque os meus olhos viram algo muito mais valioso e importante. Eu peço que no nome de Jesus, nessa igreja, Jesus seja o centro da vida de cada um de vocês. Não é o Jesus Senhor centro do culto,
da reunião. Pastor, prega biblicamente, o louvor tem que ser cristocêntrico e tal. Toda aquela expectativa que tem sobre a igreja reformada. Eu dizia para o Alex no acampamento, e aqui eu vou compartilhar para vocês. Eu vim nessa igreja na expectativa de aprender teologia reformada e aprender com os irmãos. E aí eu descobri que eu encontrei gente crente. E aí eu fiquei constrangido, porque eu pensei, poxa vida, eles não são tão teológicos, Não, eles são muito teológicos mesmo, mas eles são apaixonados pelo Senhor. Então há uma paixão clara no Senhor. Não é pela tradição, não é pela arquitetura, é pela vida. É isso que está aqui, é isso que nos rege. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.